Tá olhando aqui aí, ó. Eu tô olhando aqui também, quero aprender informática. Tava olhando aqui minha live começar. Tudo em paz? Vamos arrochar? Não sei se você já me conhece aí, professor Maxwell Ferreira. Eu começo assim mesmo. A aula de forma meia doida. Não sei se você já assistiu uma aula minha, se você já assistiu online. Eu não sei se você já me viu em algum lugar. Mas é isso aqui. Porque eu gosto da aula assim, vibrando. Certo? Quando tá apagado aí, não tem nenhuma informação, vou colocar no decorrer da aula. Quero saber se vocês estão comigo aqui. Eu estava olhando aqui o chat para ver se já tem gente interagindo, porque eu gosto de conversar com vocês. Gosto da aula online, né? Ao vivo, certo? Em tempo real, em real time. Deixa eu ver aqui quem tá falando aqui. Tem ninguém falando? Bora! Chat é ao vivo. Tá aqui. Cuida! Olha eu falando aí com vocês. Qualquer dúvida que você tiver aí durante a aula, pode falar aí, certo? Já de antemão, já digo para vocês me seguirem no meu Instagram. Se tiver alguma dúvida aí, você pode falar lá no Instagram, que eu vou estar lá tirando a dúvida de você. Pode ser qualquer hora da noite, do dia, da madrugada, o que você estiver fazendo, certo? Porque a minha aula é assim, eu não estou nem aí não. Se eu tiver, ó, de 2h30 da manhã, você está estudando, surgiu uma dúvida de informática, manda para mim no meu Instagram, pode mandar. Se eu vou responder 2 da manhã, eu não sei. Só vou responder se eu estar de serviço acordado, eu responderei. Se não, eu respondo no outro dia. Mas o importante é que você vai estar estudando de 2h30 da manhã para poder ser aprovado, certo? Não sei se você já me conhece, como falei, sou professor de informática para concurso já, deixa eu ver, desde 2016, sou professor de informática para concurso. Sou concursado aqui no Rio Grande do Norte, sou professor de informática, aliás, sou policial militar aqui no Rio Grande do Norte, desde 2020. Fui aprovado em 2018, você vê aí que ser aprovado é fácil. Mas aí, às vezes, ser chamado é que demora um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Só não vai dar certo para quem desiste. Se você desistiu, você não vai ser aprovado. Se você continuar, você uma hora será aprovado. Vamos cuidar aí, eu quero saber quem é que está online. Beatriz, Jéssica, Alisson, Marco Franco, Marcelo, Fabiano, Laís, Laísa Vale, Marcos Santos, tudo em paz aí com vocês. Quem tiver mais online aí que eu não tô vendo, vamos chegando aí. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me falando, certo? Minha aula é assim. Eu tô lascado aqui com sono, virado aqui de serviço. Vou tirar 2 dias de serviço aí agora, não tô nem aí não, mas é assim. É nessa pegada. Principalmente a online. Porque às vezes eu sei que você tá aí assistindo, você tá cansado e tal. Então eu dou um grito, vez ou outra aqui no seu pé do ouvido para você acordar. Se tá com sono, não, faz um polichinelo, uma flexão e se manter acordado nessa pegada aí, porque eu quero ver você aprovado, certo? Eu quero ver vocês aí trabalhando na segurança pública para me ajudar contra essa bandidagem aí. Deixa eu tomar uma água. Cadê o energético? Vamos virar a noite aqui com vocês. Ó, trouxe umas questões aí. Vocês já receberam o material? Vai chegar já para vocês aí no Drive, material com as questões. Já deve estar na plataforma, não sei. Mas são questões tranquilas. Já dei uma olhada no edital. Esse edital, muito complexo, informática, sempre muito conteúdo. Mas eu vou trazer aqui para vocês a banca IDIB, né? IDIB, esqueci o nome dela, mas eu já olhei as questões dela. O que é que eu faço? Todas as minhas aulas são baseadas na banca. Isso aí, e quando você vai dar uma aula que não saiu a banca ainda, aí eu dou modo geral. Mas se já tem a banca definida, eu estudo a banca, vejo as questões de informática da banca e trago questões parecidas com aquelas que acho que vai cair, certo? Bancazinha tranquila, banca IDIB, banca tranquila. Já vi questões dela assim. Teve uma prova agora, esqueci qual foi, guarda municipal, acho que foi de Macaíba. Muita coisa que a gente viu, assim, 90% do conteúdo a gente viu aqui, as questões caíram quase igual ao que eu falei. Então, eu trouxe questões aqui que eu acho que vai cair esse conteúdo igual, certo? Conteúdo igual das questões aí. Dentro das questões, eu vou trazendo conteúdo. A gente vai bater todas as questões, todos os conteúdos do edital em forma de questões. Por que eu gosto de questões? Porque é na questão que você pratica como vai cair. Não passe em concurso quem sabe mais de conteúdo. Ah, mas eu sou foda em informática, eu sou pique em direito constitucional, sei muito, mas aí na hora da prova
cara é ansioso, nervoso, perde questão por desatenção, tem TDAH, e isso atrapalha muito na hora da prova. Então, passar em concurso é marcar um xizinho na alternativa correta. Mesmo você não sabendo, às vezes, o enunciado, certo? O importante é você marcar correto. Ah, Marcos, só marca correta quem sabe o conteúdo. Negativo. Às vezes marca por sorte. Certo? Eu conto isso aqui direto. Quando eu fui fazer meu primeiro vestibular, com 17 anos de idade, eu passei no primeiro. Eu era o pior no nosso. Não pior, não. Eu era um dos piores, certo? Mas eu só passava colando. O cara que me passava cola, que era o mais inteligente, que só tirava 10, fez o mesmo vestibular que eu. Eu sou formado em ciência da computação. Ele fez o mesmo vestibular que eu e ficou reprovado. E eu passei. E ele, no vestibular, ele não passou cola, não. Ele passava na época da escola, certo? Ele passava cola, eu passei e ele não passou. Então ele sempre foi mais inteligente que eu. Até hoje ele é mais inteligente que eu. É concursado também aí. Acho que ele é concursado na Petrobras. Fez ciência da computação também comigo. Era melhor do que eu. Me passava a cola na faculdade também. Mas eu passei na prova, porque, modéstia à parte, eu sou bom em passar em provas. Certo? Mas eu não sou mais inteligente. Eu não sei tudo de informática. Mas eu vou lá e respondo as questões, marco o X na alternativa correta. E é isso que vale. Ó, os conteúdos da banca de vocês são conteúdos muito abrangentes, certo? Eu vou trazer questões, mas dentro da questão eu vou explicando sobre o conteúdo, beleza? Já vamos para a questão aqui, ó. Vamos para a questão. Vai ter tempo demais conversando sobre mim. Já foi-se embora aí, eu estava conversando só para ver chegar mais alguém. Ao adquirir-se um computador, uma das características a se observar é a quantidade de memória RAM, Handle Access Memory. Já vou dizendo para vocês, ó. RAM. Olha o nome em inglês aqui. Muitos termos em informática, ele tem os termos com nomes em inglês, porque a maioria das coisas foi desenvolvida lá, 99%. Então, vocês não se preocupem com os termos, por exemplo, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferência simples de e-mail. Você não precisa lembrar do nome em inglês. Isso aí vai ser só mais assuntos para encher sua cabeça de informação. Porque sempre vem assim na prova. Handle Access Memory. O que é que significa isso? Eu não sei não. Não precisa saber disso não. Agora não. Vamos para frente. Sobre esse assunto, as afirmativas a seguir. A memória RAM é considerada a memória secundária de um computador. A memória RAM é volátil, perde as informações quando sua fonte de energia é desligada. Quanto mais memória RAM o computador possuir, mais rápido ele será. E, número 4, programas executados no computador são executados na memória RAM. Olha só, vamos lá. Primeiro, vamos botar aqui. Um computador, basicamente, o que é que ele faz? Ele processa dados. Então, eu vou ter aqui a CPU, certo? CPU é o processador do computador. CPU não é aquela parte metálica, não, ali é o gabinete. CPU é o processador. O que é que acontece? Eu tenho a entrada de dados, eu entro dados, ele é processado e eu tenho uma saída de dados. E dentro desse processo de entrada, processamento e saída, eu tenho dispositivos, certo? Tem os dispositivos de armazenamento, tem os dispositivos de memória, tem os periféricos de entrada, os periféricos de saída, e é isso aí que a gente precisa entender um pouquinho. Vamos lá. Para que ele entre no seu computador, eu preciso de dispositivos. Eu vou falar agora de dispositivos, não tem nada a ver com memória ainda, mas vai chegar lá. Então, eu tenho dispositivos. Que dispositivos são esses? Eu tenho dispositivos de entrada, dispositivos de entrada são dispositivos que enviam dados para o computador. Por exemplo, um teclado é um dispositivo de entrada, porque você digita e os dados são enviados em forma de texto para o computador. Um mouse é um dispositivo de entrada, porque você clica, manda um comando para o computador. Uma webcam, caso vocês estão me vendo agora, acabando com a tela de vocês, essa imagem. Você está vendo uma entrada, uma imagem aí. Olha só, a câmera captura a minha imagem, joga para o computador e você está vendo por onde? Por um monitor, pelo celular, que é um dispositivo de quê? Você não está vendo? De saída. Então, sempre eu vou ter um dispositivo de entrada
Dispositivo de entrada eu vou usar como enviam dados para o computador. Então, envia dados para o computador. Quem é que envia dados para o computador? Deixa eu botar aqui como exemplo. Mouse, teclado, webcam, scanner, certo? Todos eles enviam dados para o computador. Aí eu tenho também dispositivos de saída, olha só. Pois o processamento na CPU tem que ter saída de dados. Aí o que é que faz a saída de dados? Vocês estão vendo a minha imagem por onde? Monitor. A imagem está saindo, né? Eu estou saindo aí na sala da casa de vocês. Então, ó, o monitor é um dispositivo de saída, uma impressora é um dispositivo de saída. Ah, deixa eu colocar aqui, né? Então, dispositivos que retiram dados do computador. Saída de dados do computador. Eu vou ter aqui monitor, impressora, certo? Um projetor, tela. Tudo que você conseguir retirar imagens, conseguir retirar dados do computador é um dispositivo de saída. Aí existem também o dispositivo de entrada e saída. Esse caso aqui, o de entrada e saída, ele acumula as funções de entrada e de saída de dados. Ele acumula as funções. De entrada e saída. Aí eu vou dar um exemplo. Uma multifuncional, um monitor touchscreen, certo? Monitor, monitor touchscreen, um pendrive. Todos esses são dispositivos que acumulam a função de entrada e saída de dados. Todo dispositivo, que se for um dispositivo só, no qual ele tanto envia dados quanto recebe do computador, ele é um dispositivo de entrada e saída. Na prova, eu vim perguntando dispositivo exclusivamente de entrada, dispositivo exclusivamente de saída, certo? Então, são esses. Sempre que você conseguir enviar dados para o computador, aí eu tenho um dispositivo de entrada. Se eu conseguir receber, retirar dados de um computador, eu tenho um dispositivo de saída. Se no mesma função eu tenho um dispositivo que ele tanto recebe os dados quanto ele envia para você, é um dispositivo de entrada e saída. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Cria um print aí, ó. Já aparece com minha foto assim, minha cara. Aí você printa tudo isso aqui e anota isso aqui, dispositivo de entrada e saída, mas é um assunto tranquilo, que quando cai, ele falando de hardware e software, cai muito essas questões aqui. E eu estou achando que na prova da IDIB vai cair
uma questão falando sobre dispositivos de entrada e saída, certo? Eu tenho um processamento de dados. Para que haja o processamento de dados, eu tenho alguns dispositivos também. E lá, no edital de vocês, fala em dispositivos de memória, certo? Então, eu vou ter dois tipos de memória. Vou pagar aqui as memórias principais e as memórias secundárias. Memória principal e memória secundária. As duas são dispositivos de memória, certo? Só que uma, de certa forma, permanente, que você salva os dados, e a outra que auxilia no processamento, que é acessada diretamente pelo processador. Ó, a memória principal, por isso que ela tem o nome principal. Ela tem o nome principal ou primária. Pode ser chamada também de memória primária. A memória principal, ela é acessada pelo processador. Ela é acessada pelo processador. Ela auxilia no processamento de dados. Por isso que ela é principal, porque ela é acessada pelo computador, ela auxilia no processamento, certo? E ela é necessária para o funcionamento do computador. Por que eu falo que ela é necessária? Eu vou explicar para vocês. Por isso que ela é chamada de memória principal, certo? E a memória secundária? A memória secundária, ela é uma memória de armazenamento permanente. Vou colocar só isso para ficar fácil para vocês na hora de lembrar na hora da prova. Uma memória de armazenamento permanente. Memória de armazenamento permanente. Aí aqui, ó, na memória de armazenamento permanente, eu vou botar aqui como exemplo, só como exemplo mesmo, pendrive. Daqui a pouco eu explico. Pendrive, HD, SSD, CD, DVD, certo? São memórias de armazenamento permanente. Rafael, mas memória de armazenamento permanente, para mim, ela é a principal, porque minhas coisas ficam guardadas lá, certo? Tá, para você, mas para o computador é necessária a principal, que é a memória RAM, por exemplo, é um tipo de memória principal, memória RAM, certo? A memória RAM, se você tirar do computador, seu computador não vai funcionar, porque ela é uma memória que precisa dela para o computador ligar. Olha só, a memória secundária, o computador até liga sem ela, não vai inicializar, mas liga. Uma memória principal não. Por isso, que é o nome da memória principal, o computador requer, precisa dessa memória para funcionar, certo? Aí veja, aqui na memória principal, eu vou ter a memória ROM, certo? Eu vou botar aqui só as principais. Vou ter a memória ROM. Vocês sabem o que é memória ROM? Sabe a BIOS do computador? Aquele setup, aquela telazinha azul de configuração inicial do computador, fica na memória ROM. Por isso que precisa dela para ligar, certo? É uma memória que vai ficar armazenado os dados iniciais do computador. Aí eu vou ter a memória cache e eu vou ter a memória RAM, que são memórias principais. Maxwell, tem mais, não, mas as principais que mais tem em prova de concurso são essas aí. A memória ROM ficam os dados armazenados de inicialização. A memória cache funciona
no processamento, ela auxilia o processamento de dados, como também a memória RAM auxilia o processamento de dados, certo? Então, ó, peguem essa tela aqui que eu vou dar uma explicada melhor na diferença de memória RAM e cache, beleza? Mas, de certa forma, essas aqui são as principais características. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Memória RAM, ela é uma memória não volátil, certo? Não volátil. Memória cache, volátil, já anotem isso aí. E a memória RAM, volátil, beleza? Vou apagar essa parte aqui de memória secundária para explicar para vocês a diferença de volátil e não volátil, certo? Já digo para vocês que a memória secundária, já anotem aí também, ó, ela é não volátil. Vou botar bem grande aqui, ó, não volátil, certo? Por quê? A memória não volátil, ela, quando o computador desliga, ela não se apaga. Você já imaginou uma memória permanente ser apagada quando seu computador cair energia, você perder tudo que tem salvo lá? Certo? Então não vai perder, porque ela é não volátil. Notem isso aí. Eu vou apagar para poder pegar essas características. Então eu vou colocar aqui, ó. Volátil. Os dados são apagados. Os dados são apagados na ausência de energia. O que é que isso quer dizer? Quando o computador é desligado, os dados são perdidos. Vejam só, quando o seu computador, quando o seu celular trava, o que é que você faz? Reinicia, né? Por quê? A memória RAM, ela auxilia no processamento. Os dados são mantidos enquanto são processados. Os dados são mantidos enquanto estão sendo processados. O que é que acontece? A memória RAM funciona como uma mesa de trabalho. O processador vê o que está sendo executado, pega a memória RAM, executa e joga para lá. Quando você tem um programa aberto, ele fica na memória RAM. Porque enquanto você está digitando um texto sem ter salvo, ele vai estar sendo processado. Então, ele vai ficar temporariamente na memória RAM. Por isso que ela é volátil. Então, quando seu computador, quando seu celular está travando, o que é que você faz? Você reinicia ele. Daí, quando você reinicia e a memória RAM é volátil, olha só, quando você reinicia, o que acontece? Os dados são perdidos. Tudo é apagado da memória RAM, ela vai voltar mais leve. Por isso que quando você vai comprar um computador ou um celular, o que é que você faz? Você olha a quantidade de memória RAM. Porque quanto mais memória RAM, mais rápido vai ser o computador. Porque não vai caber mais programas sendo executados? Por isso. Certo? Então é isso. É volátil. E daí o termo não volátil. Deixa eu separar aqui. Não volátil. Os dados não são apagados na ausência de energia. Não precisa de energia para manter os dados. Não precisa de energia para manter os dados, certo? Logo,
Quando o computador é reiniciado, quando há uma queda de energia, você não vai ter esses dados perdidos, beleza? Tranquilo aí, ó. Memória principal auxilia no processador, memória secundária no armazenamento. Memória principal, a ROM é não volátil, porque mantém os dados de inicialização. A cache, como auxilia no processador e a RAM também, são voláteis. Quando você reinicia, os dados são perdidos. Vamos para a questão de novo. Olha lá. A memória RAM é considerada secundária no computador. É considerada secundária? Não. A memória RAM ela não é secundária. Ela é primária, principal, primária. Beleza? Então, falso. Item 2. A memória RAM é volátil. Correto. Volátil por quê? Ó? Perde informações quando sua fonte de energia é desligada. Verdadeiro. Então, vamos lá. Quanto mais memória RAM um computador possuir, mais rápido ele será. O item 2, o item 3 está correto. Programas executados no computador são armazenados na memória RAM. Verdadeiro. Então, o item 2, 3 e 4 são verdadeiros. A letra A está correta. Certo? Tranquilo? Beleza? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Isso aí eu posso tirar. Agora, se vai ficar dívidas, aí não é comigo. Certo? Você vai ter que desenrolar isso aí. Porque dívidas eu também tenho. Aí vamos falar de memória secundária. Dispositivo de armazenamento. Esse dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente. Ó, quando falar informações de maneira permanente, quer dizer que é não volátil. Lembra? Por isso que eu gosto de questões. Questões tratam o assunto como ele realmente vai cair. Respondo muitas questões. Certo? Reta final, respondo muitas questões. É isso aí que a gente tem que fazer. Tá chegando a prova aí. Toma aí, eu estou aqui com vocês, vai dar tudo certo. Os dados são gravados em discos magnéticos, chamado de platas. Ó, já descobri um conceito aqui. Estes platas são geralmente compostos por duas camadas. Um braço mecânico percorre toda a área do dispositivo magnético, lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. Marque a alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima. Veja bem, ó. Quem é que é disco magnético? Todos esses três aqui, ó, são discos ópticos. Porque eles precisam de laser. Então já anotem aí. CD, DVD, Blu-ray precisa de laser. SSD, memória flash. Memória flash. Certo? Aí, Maxwell, mas o certo não seria HD? Não. HDD também é a mesma coisa de HDD. Ó. HD é a mesma coisa, certo? HD, hard disk. E o HDD é hard drive disk, certo? Mas só lembrar que os dois são memória de armazenamento magnético. Beleza? Tranquilo até aí? O HD ele é composto por partes mecânicas. É um único deles aqui que é composto por partes mecânicas. Tem um braço, uma agulhazinha que vai fazer a leitura no disco. Beleza? O SSD, a memória flash, é constituída por chips. Então, a memória flash é muito mais rápida do que o HD. A memória flash hoje é chamada também de memória de alta velocidade. Beleza? Item 3. Como é chamado o sinal gráfico composto por e-mail, o qual separa a designação do e-mail, nome escolhido pelo usuário, do seu domínio, e a parte final que obriga o endereço de e-mail eletrônico.
Vamos aqui para o quadro. Primeiramente, o que é um e-mail? Questão tranquilo. O que é e-mail? Todo mundo aí tem e-mail, né? Tudo para estar acessando aí o YouTube, você tem um e-mail. O e-mail nada mais é do que uma caixa de mensagem eletrônica. Quando você está lá nos Correios, na sua casa, tem lá o quê? Caixinha de correio. O que é que chega pelos Correios? Correspondência, em papel, né? Ou encomenda. Não chega mais isso, não. Ninguém manda mais, não. Mas aí a mensagem eletrônica, o e-mail é uma mensagem eletrônica, um correio eletrônico. Quando você faz um e-mail, normalmente é designado para você uma parte num servidor, uma caixa de mensagem. Vou botar a caixa de e-mail. É aberto esse espaço lá. Aí vai ter um espaço, vou botar aqui 5 gigas. Você tem disponível 5 gigas para poder acessar e poder receber mensagens no seu e-mail, na sua caixa de mensagem digital. Para que isso ocorra, há regras, protocolos e tudo. E existe uma obrigação. Como é constituído um site normal? HTTP, www. Não é isso? Tu começa assim. Mas só não digite mais isso, não. O navegador digita para você, pai. Beleza? Mas ainda é obrigatório. Então, no e-mail também existe uma regra. Primeiro dela é a composição desse e-mail. Como é que é composto o e-mail? Já vou anotar aqui o meu. Ó. Se vocês tiverem qualquer dúvida, professor, que e-mail grande, viu? Maxwell Ferreira, arroba, gmail.com. Certo? Essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte, até tem uns arroba aqui, ó. É o usuário. Então, usuário, professor Maxwell Ferreira. Esse arroba aqui significa em inglês. É arroba, não é arroba. Certo? Mas significa basicamente em. Então, quer dizer que o professor Maxwell Ferreira, que é o usuário, está no servidor. Isso aqui é o servidor. O professor Maxwell Ferreira está em gmail.com. Então, a minha caixa de mensagem, ela está lá no gmail.com, certo? E para isso, eu tenho um padrão. Eu tenho um símbolo. Qual é o símbolo? Como é chamado o sinal gráfico usado na composição de e-mail, o qual separa a designação do e-mail, que é o nome escolhido pelo usuário, do seu domínio, que é a parte final que abriga o endereço eletrônico. Por isso que eu falei, ó, que abriga o servidor. Aí eu tenho um cifrão, não existe isso. O arroba, o underline, que é aquela linhazinha embaixo, e a hashtag. Certo? Letra B. Questão tranquila. Eu sei que a maioria daí sabe, conseguiria responder uma questão dessa. Eu trago essas questões para vocês verem que não basta você usar o computador todos os dias. Eu costumo dizer que você se dá mal numa. Ah, a informática é ruim, eu me lasquei em informática. O que é que acontece a maioria das vezes? Você negligencia. A galera não estuda informática por achar que você trabalha de frente com computador. Ah, eu uso muito computador, eu vou saber responder isso aí, mas eu não sei direito constitucional que eu nunca vi. Vou estudar as específicas, porque eu nunca vi. Computador eu já vi. Só que tem muitos conceitos que a gente não precisa saber deles para usar no dia a dia. Já para responder as questões precisa. Certo? E a forma que a banca pergunta também. Às vezes é uma coisa que você já sabe, mas você não treina, você não está habituado a responder questões sobre aquilo. Aí você negligencia. Eu mesmo sendo professor de informática, fui fazer o concurso da PMRN, no qual eu passei, eu estudei informática. Estudei do meu jeito, diminuiu o tempo, respondi umas questões sobre a banca, respondi todas da banca, todas as questões de informática. E daí eu não negligenciei mesmo sendo professor. Foi o que eu fiz? Negligenciei redação. Sei redação, eu sei escrever, eu sou bom. Qual foi a minha menor nota? Redação. Quase me lascava com redação. 37,4, eu acho.
Enquanto as outras foram lá para cima, a redação me colocou lá embaixo. Mas deu tudo certo. Então, não negligencie nenhuma disciplina. Não é só informática, não, nenhuma. Certo? Ó, outra questão de armazenamento. Qual dos seguintes componentes é responsável pelo armazenamento temporário de dados em um computador? Temporário. Placa de vídeo. Ela armazena dados? Não, ela processa dados. Processa dados, que é dados de vídeo. Processador, processa dados também. A memória RAM, que é a temporária. Volátil, para lembrar mais ainda. Certo? Letra C. Disco rígido, pendrive, permanente. Maxwell, essas questões estão muito fáceis, tá? Porque você está estudando e vendo conteúdo. Tranquilo. Mas eu botei questões tranquilas mesmo. A banca e DIB, eu já vi as questões de área informática, o nível é de boa, certo? Na última concurso agora, a gente arregaçou, né? Vamos arregaçando isso aí também. Eu conto com vocês, viu? Eu quero ver aqui recorde de aprovação. Vamos lá para mais questão? Tá tranquilo essa daí? Se você tinha alguma das questões, você diz, Maxwell, eu botei a letra B, porque eu acho que é a B. Por que não é? Pode falar aí, certo? Vamos lá. 5. Qual das seguintes opções não é considerado um componente de hardware? Certo? Primeiro, deixa eu escrever aqui na tela mesmo. Hardware. Hardware, parte física. Software, parte lógica. Certo? O que você normalmente, quando você está com raiva, é o que você chuta, e aqui, o que você xinga. Você nem começa a xinga. Tá xinga, xingar. Certo? Então, ó, a parte hardware, física, aquela que você taca um chute, você consegue pegar. E o software são os programas, os aplicativos no seu celular, a parte que você xinga. Aí aqui, ó, processador, hardware, monitor, hardware, sistema operacional, software. Quando trata de sistema, é software, certo? Placa de vídeo, hardware e disco rígido, hardware também. Tranquilo, né? Só para que vocês saibam os conceitos básicos de hardware e software. Tranquilo? Ó, uma questão aí que você usa todos os dias. Você abriu o computador, você vai usar esse acessório, mas você não é obrigado a saber o nome. No Windows 10, qual ferramenta permite ao usuário visualizar, copiar, mover e excluir arquivos? Vocês vão perceber, começar a responder as questões que vocês. Aqui eu vou mostrar conceitos para vocês que às vezes você lembra dele apenas para excluir aquela alternativa. A questão não fala necessariamente daquilo que você aprendeu, mas com aquilo você consegue eliminar algumas alternativas. Aqui você vai conseguir eliminar também só pelo seu uso diário. Por exemplo, no Windows 10, qual ferramenta permite visualizar, copiar, mover, excluir arquivos e pastas? Arquivos e pastas. Onde é que você vê arquivos e pastas? Você vê no Internet Explorer, ó. Aqui Internet Explorer você já elimina. Você já aumentou a sua chance de acerto de questão, certo? Já aumentou a sua chance de acertar essa questão aí em 25%. Em configurações, para você ver questão de arquivos e pastas, também não. Aquela ferramenta que você usa para você copiar, mover, quando você abre uma pasta, o nome daquela ferramenta ali é um acessório do Windows, que é chamado de Windows Explorer, certo? É um explorador de arquivos.
Então, para você acessar arquivos e pastas, você usa o Windows Explorer, certo? É a letra C, o Windows Explorer. Você está aqui, ó, visualizando, você vai copiar, você vai mover, você vai explorar. Você vai explorar os arquivos do Windows, certo? Daí é o Windows Explorer. Por quê? Gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas, ele vai ver os processos que estão abertos. São as tarefas abertas, certo? E o painel de controle, ele vai controlar as configurações. Por isso que não é a letra E. Beleza? Você aqui, você vai perceber que você talvez não saiba a resposta certa, mas você vai eliminar a maioria das alternativas até aumentar a sua chance de acertar. Porque não tem como você ver tudo em informática. Mas um pouco que você vai vendo nos conceitos, você vai conseguindo eliminar as alternativas e chutar e acertar a questão. Não chutar, né? Ó, eu falei de protocolos de internet, certo? Aliás, eu falei de e-mail. Na internet não é diferente. Para que eu faça acesso a conteúdos da internet, quando você abre um site, você abre um navegador e acessa um site, você está acessando serviços do protocolo TCP/IP, serviços da internet. Aqui, ó, qual das seguintes alternativas é componente do World Wide Web? Aí eu vou falar aqui para vocês, ó. Protocolo TCP/IP. TCP/IP. Para que haja conexão no seu computador. Primeiro que são redes, são dois computadores interligados, é, trocando informações. Para que você faça acesso a um site, você está acessando um computador. O seu computador é o computador do cliente e lá é o computador do servidor. Então, é cliente barra servidor. Então, você envia uma solicitação e o site te dá um retorno. Para que haja essa comunicação, você precisa dizer qual é o seu computador. O seu computador precisa estar identificado na rede. Quem faz essa identificação é o IP, certo? O IP é o Internet Protocol. Vou botar o nome em inglês, em português, ó, protocolo de internet. Você já ouviu falar em endereço IP? Você conecta seu computador numa rede aí, Wi-Fi de graça, numa rede Wi-Fi de sua casa, o que é que aparece? Obtendo o endereço IP. Então, o IP é o endereço do seu computador na rede. Existe o IP público, que é o endereço da internet, quando você se conecta à internet. Mas se você estiver conectado lá em casa e não tiver internet, mesmo assim, você vai ter um endereço IP, certo? Por quê? Porque precisa mandar uma mensagem e receber de alguém, precisa saber onde é quem é aquele endereço. Então, é o endereço do seu computador na rede. Beleza? E TCP é o quê? É um protocolo de controle de transferência. Protocolo. Protocolo de controle de transferência. Então, os dois juntos vai servir para enviar os dados e saber para quem eu estou enviando, certo? Ó, dentro desses protocolos existe uma pilha de protocolos para fazer a internet funcionar. E são os protocolos que mais caem na internet. Vocês, quando vão conectar o seu computador na internet, vão acessar algum site, né? O que que aparece? HTTP, não é isso? HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto.
O que é hipertexto? Hipertexto é site. Chama-se texto multimídia, texto com imagem, texto com som, texto com vídeo. É chamado dessa forma. Beleza? Então, HTTP, mas só não tem mais HTTP, não. Tem agora o HTTPS. Já prestaram atenção que pode ter o HTTPS. Essa aqui é o HTTP de segurança, certo? Que é um protocolo HTTP com criptografia. Então, os dados desse site são criptografados. Então, HTTP é um protocolo de hipertexto. Ó, deixa eu colocar aqui bem bonito aqui, ó. HTTP é diferente de HTML, certo? O HTTP, vou até usar isso aqui, ó, é um protocolo, esse P. E esse L aqui é de linguagem. As bancas adoram colocar os dois, porque os dois são parecidos conceitualmente. Porque aqui é uma linguagem de marcação de hipertexto e HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto. Como são conceitos parecidos, as bancas adoram colocar os dois juntos, certo? DNS, tem lá, DNS, é o nome de servidor de domínio. Então, é um protocolo de servidor de domínio. Vou botar aqui, domínio é nome de site. Então, quando você vê o nome de um site, é um domínio de um site, certo? Mas isso aí, DNS é o quê? Eu falei que quando você acessa um site na internet, você está acessando um endereço IP, não é isso? Então, logo um site, ele está no computador. Então, todo site ali é um endereço IP. Todo site leva endereço IP. Se você botar lá o endereço IP do Google, 192.10.5.0 é o endereço do Google, um exemplo. Você vai digitar esse endereço IP, vai aparecer aquele site do Google. Todo site é um endereço IP. Só que fica muito complicado você lembrar do site pelo endereço IP. Do mesmo jeito que é difícil vocês lembrar de Maxwell pelo meu CPF. Então, por isso que dá nome-se aos bois, né? Aqui, do mesmo jeito, dá nome-se ao site, que é os domínios. E existe um servidor que vai fazer essa tradução. Ele traduz o endereço de domínio para o endereço IP, certo? Então, ele converte, botar assim, ó, IP em site, em nome de site. Botar assim. É como se tivesse uma tabela, tamanho do mundo, que dizendo, ó, site globo.com é IP tal. Aí linka para lá, certo? Por isso que muita gente, vocês vão ver alguém falando o seguinte, ó, que DNS, ele dá nome ao site. Fica mais fácil de você lembrar. Então, servidor DNS dá nome ao site. Certo? HTTP, protocolo de transferência de hipertexto. Vamos aqui para a questão. Qual das seguintes opções alternativas é um componente da www? HTTP, protocolo, ok. São componentes da www, é um protocolo. HTML também é? É, porque é uma linguagem web. Linguagem de marcação de hipertexto. Vou botar aqui, ó, usado no desenvolvimento de site. Beleza? Tranquilo aí? Linguagem de marcação de hipertexto usado no desenvolvimento de site. DNS dá nome ao site, TCP/IP o protocolo de transferência. Então, todas as alternativas estão corretas, porque todos aqui fazem parte da internet. Maxwell, mas aí o HTML você disse que é uma linguagem? Sim, mas também faz parte da internet. Os sites eles são desenvolvidos em HTML.
Maxwell, existe um bocado de linguagem, eu sei, mas basicamente você usa a linguagem de marcação de hipertexto. Beleza? Então, letra E. Vou trazer também sobre o Linux. Acho que tem questão aí. Como vocês estão de Excel? Diga para mim aí no chat. Questãozinha do Excel. Certo? Primeiramente, para que vocês. Questão do Excel, quando cai questão do Excel assim de fórmulas, quando cai questão de Excel de fórmulas, enquanto isso vocês vão dizendo como é que tá de Excel. Eu acho bom, porque não tem como interpretar de outra forma, ou é aquilo ou não é, certo? A banca não vai conseguir dar outro conceito que não seja aquele resultado lá que está identificando na forma, certo? Primeiro, aqui é uma formulazinha que trata de funções no Excel. Deixa eu falar para vocês inicialmente, para quem está começando agora no curso do Excel, para que eu faça qualquer operação no Excel, primeiro eu tenho que começar com o igual. Igual. Certo. Então, o igual, ele vai identificar que você dali vai começar uma função básica no Excel. Seja uma fórmula, seja uma função, seja uma operação matemática. Aí eu tenho diversas funções no Excel. Para facilitar a vida do usuário, o Excel trata as funções pelos nomes. Tem nomes. Normalmente são nomes em português, inclusive para facilitar a nossa vida aqui também no Brasil. Daí, o nome da função normalmente condiz com o que ela faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Função máximo. Pelo nome. Pelo nome. Vai pegar o maior valor do intervalo. Identificar o maior valor do intervalo. Função mínimo. Claramente vai pegar o menor valor do intervalo. Certo? Função média. O que é que vai fazer a função média? A média aritmética daquele intervalo. Tá, Marcelo? Que diabos é intervalos? Digamos que aqui, ó, toda planilha no Excel, ela é constituída de colunas, certo? E linhas, colunas e linhas. As colunas são representadas pelas letras e as linhas pelos números, certo? Tranquilo até aí? A interseção de uma coluna com uma linha é chamada de célula. Então, aqui eu vou ter coluna, linha, e um quadradinho desse aqui, ó, eu vou ter o conceito de célula. Beleza? A interseção de uma coluna com a linha chamada de célula, eu consegui identificar a célula pelo nome dela, que normalmente, que obrigatoriamente vai ser, primeiramente, a letra e depois a linha, que é o número. Então, eu tenho na coluna C, na linha 2, a célula C2. Então, é aí que eu vou conseguir identificar os intervalos. Para que eu faça no intervalo aqui a média da linha 1, de toda a linha 1. Então, eu vou botar o seguinte, ó. A média de A1, 2 pontos, D1. Veja bem, esse 2 pontos, ele significa o até. Até. Então, ó, de A1 até D1. Isso quer dizer que ele vai de aqui, de A1, até D1. Vai pegar todo esse intervalo. Então, a média de A1 até D1 é a soma deles, e a média é a média aritmética. Ele vai somar os itens e dividir pela quantidade de itens. A média aritmética vai somar A1 mais B1 mais C1 mais D1 e dividir por quanto? Por 4. É assim que vai funcionar a fórmula média. Tá tranquilo? Qualquer dúvida você me diga. Não vai deixar eu aqui pensando que tá todo mundo entendendo e você aí não. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, o máximo A1 ponto e vírgula C2, ponto e vírgula D3. Observe que eu não estou mais usando dois pontos, eu estou usando ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula quer dizer o I. Então, ó, o máximo de A1 e C2
E D3, eu não estou usando o intervalo, eu estou pegando células separadas. Para que eu pegue células separadas e distintas, eu uso o ponto e vírgula e eu não uso dois pontos. Tranquilo até aí, né? Questão do intervalo. Pronto. Aqui na tabela, eu tenho uma função também no Excel. Observe. Na criação da planilha do programa Microsoft Excel 2013, mostrado acima, para que seja mostrado o total de funcionários da célula B6, deverá ser inserida uma fórmula. Assinale a alternativa que apresenta essa fórmula. Primeiro, a fórmula para você fazer somatório de valores é soma. Certo? Somatório, soma. Aí a banca, que vai confundir tranquilamente o candidato que não está estudando, ela meteu uma fórmula total. O cara que não está estudando, ele vai cair nessa armadilha aí. Mas não é. É soma. A fórmula é soma. Esse suma aqui é a fórmula em inglês, ele não vai funcionar no Excel em português. E a fórmula total também não vai funcionar. Aí só sobrou a letra B e letra C. Como ele quer o total de funcionários nessa célula aqui, ó, célula B6, ó. B6 está aqui. Então ele vai botar igual soma de B1, ó, até, ó, dois pontos aqui, até B1 não, B2, porque é na linha 2 aqui. B2, até B5, já que é a linha 5 aqui. B5, B2. Ele vai pegar todo esse intervalo, certo? Por isso é a letra C. Tranquilo? Beleza essa questão da soma aí? Então, o intervalo, vocês já estão cientes como é que vai fazer, certo? Outra questãozinha do Excel, questão top, eu acho boa demais essa função. Ó, essas funções são as que mais caem. Máximo, mínimo, média cai muito, soma nem se fala. E o se, por ser uma questão onde trata de teste lógico, cai bastante também em prova de concurso. E a IDIB pode ser que ela bote uma questão desse tipo aí, certo? Eu estou apostando que na IDIB vai cair uma questão de funções. Cai muitas questões de Excel, principalmente de funções em prova de concurso. Eu estou apostando em alguma dessas aí. Primeiro, vamos entender como funciona a fórmula SI. Sempre que vocês veem uma questão com a fórmula se, com a palavra se nela, ela vai ter um teste lógico. Para que eu entenda teste lógico, eu vou ter que entender quais são os operadores lógicos. Então, eu vou ter os operadores lógicos comuns, que são maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual e diferente. Certo? Maior, menor, maior, igual, menor, igual. Igual, já anotem isso aí, certo? Pra você não esquecer quais são os operadores lógicos, mas é tranquilo. Então, ó, a fórmula SI. Todas as funções do Excel, eu tenho uma sintaxe, uma forma de executar aquela função. A função soma, eu vou somar todo aquele intervalo. A função se, eu tenho uma sintaxe também. Aí, o ponto de vírgula, nesse caso, ele já não vai dividir o intervalo, e sim a sintaxe da função. Vou explicar. A função se igual, né, que eu tenho que ter igual se, eu vou ter sempre um teste lógico, valor se verdadeiro, e o valor se falso, certo? Essa é a sintaxe
da função se. Eu sempre que eu tenho o se, eu vou ter algum testezinho. Ele vai fazer determinada coisa se satisfazer determinada condição. Então, o se aqui, ó, eu vou ter primeiro um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai aparecer essa primeira parte da função. Se esse teste lógico for falso, vai aparecer a segunda parte. Para facilitar o entendimento e a lembrança na hora da prova, eu gosto de colocar assim, ó, se teste lógico, valor verdadeiro e um valor se for falso. Beleza? Vamos ver agora como é que vai funcionar esse teste lógico da fórmula se. Eu posso ter o seguinte, ó, se 4 maior ou igual que 10. Posso ter em texto, certo? Vai ter que ter os aspas quando tiver texto. Aí eu coloco o que eu quiser aqui dentro. Dentro dessas partes das fórmulas, tanto qualquer uma aqui, eu posso ter outra função, como eu posso ter também um link para uma célula determinada dentro da planilha, que é o caso que vai acontecer aqui, certo? Na questão. Então, veja só, o que é que eu sempre vou precisar analisar? Essa primeira parte da fórmula. Eu sempre, por obrigação, vou ter que resolver essa parte do se. Ó, 4 é maior ou igual a 10? Não, não é. 4 não é menor? Então, esse teste aqui é o quê? Ele é falso. 4 é maior, ele é falso. 4 é maior nem igual a 10. Se ele é falso, ele vai para a segunda parte da função e a palavra que vai aparecer aqui, o resultado será azul, certo? Aqui pode ter assim também, ó. Ao invés de uma palavra, eu posso ter o seguinte: 50 vezes 2. Então, 4 é maior que 10? Não é, é falso. Se não é falso, resolva o que está ali dentro. Bom, então vai aparecer, o resultado será 100. Como eu posso ter também outra forma? Vai ter questões, eu já vi questões que a banca, vou testar a cabeça desse candidato aí. Então, eu vou botar o seguinte, igual se 10. Olha só. Você não precisa se preocupar quando você vê esse teste muito grande. Se 10 igual a 10, 10 é igual a 10? É. 10 é igual a 10, verdadeiro, pô. É um teste verdadeiro. Se é verdadeiro, você vai para a primeira parte da função. Então, o resultado aqui será 8. Você nem precisa se preocupar com essa quantidade, essa operação matemática gigantesca aí, porque esse resultado já satisfaz, é verdadeiro. Então, eu só para a primeira parte da função. Tranquila a questão sim? Forma sim? Vamos para a questão. Tudo bem? Um fiscal de posturas municipais, com o intuito de analisar as etapas de uma obra a ser fiscalizada, elaborou por meio do Microsoft Excel 2016, em sua configuração, a planilha a seguir. Eu tenho a planilha aí, etapa de obra, percentual necessário, percentual auferido e o resultado. Após digitar todos os dados das colunas A, B e C, inserir uma fórmula na célula D2. Aqui, ó. D2, a fórmula foi feita aqui. E ao arrastar a alça de preenchimento de D2, preencheu automaticamente das células D3 até D5. O que é que acontece? Quando você faz um auto-preenchimento, como ele falou aqui na questão, ela vai trazer a fórmula de acordo com a linha que ela está. Chama-se referência relativa. Ela vai pegar referência de acordo com a linha que ela está localizada. Se você arrastou para a linha 3, ela vai mudar todos os números 2 para o número 3, certo? Vamos aqui de novo. Ei, Laís, vamos respeitar.
É muito bom esse assunto. Ó, já pode digitar. A forma adicionada em D2 conforme enunciado e imagem é. Você vai ter que analisar o que é que está pedindo, certo? O que é que ele quer colocar aqui? Você vai saber se está dentro do prazo. Eu vou ter que comparar a célula B com a célula C, certo? A coluna B com a coluna C. Então, você sempre vai usar aí, ó, B, vai olhar qual é o operador lógico para saber se ele está dentro do prazo ou atrasado. Você vai ter que interpretar e ver aqui o que é que ele está pedindo. Pelo que eu entendi aqui, ó, deixa eu ver. Se o cara tiver acima do percentual necessário, ele está dentro do prazo. Se ele tiver abaixo, ele está atrasado. Certo? Igual ou acima. É igual ou acima. Se você observar, ó, aqui o 100% está igual. Está igual. Está dentro do prazo. Esse aqui está menor, né? Está atrasado. Esse aqui está maior e maior. Então, ó, você vai ter que analisar o que é que a questão está pedindo. Para o teste ser verdadeiro, ele tem que estar dentro do prazo, certo? Quando o teste for verdadeiro, tem que estar dentro do prazo. Então, vamos analisar o seguinte. B2 é maior que C2. Quem é B2? B2 é 15%. Maior ou igual, né? 15%. Maior ou igual a C2. Quem é C2? 16%. Se você analisar, para que essa alternativa, para que essa alternativa esteja correta, ele teria que ser o contrário, ó. Vamos aqui. 15% é maior ou igual a 16? Não é. Não é, é falso. Só que aqui ele está aparecendo dentro do prazo. Então, é dentro do prazo. Então, teria que ser contrário, certo? Porque aqui apareceria o nome atrasado, dentro, se fosse esse teste lógico. Porque aqui é um teste falso. 15% não é maior ou igual, certo? É menor. Se B2 for menor ou igual a C2, você vai botar dentro do prazo, certo? B2 não é menor aqui, ó, menor do que 15%? 15% menor ou igual a 16%. Se tiver menor, dentro do prazo, que é o que está aparecendo aqui, é o que está correto, certo? Então, letra B é a correta. Tá, Marcos, por que a letra C não é correta? Vamos lá. Porque aqui está dizendo B2 menor. Aqui precisa ter o igual também, ó. Porque se eu botar que é só menor aqui, vai dar um erro aqui em 100%. Porque 100% ele é igual a 100%. Ele está dentro do prazo, então tem que ser menor ou igual. Se for só menor, não dá certo. E se for maior, também não dá certo, porque vai estar errado só essa ordem aqui, certo? Então, a letra B. Para que a obra esteja dentro do prazo, tem que ser menor ou igual à coluna C. Coluna B tem que ser menor ou igual à coluna C. Beleza? Tem mais questões da fórmula C aqui. Deixa eu ver se tem mais umas aqui. Para que a gente veja mais de forma mais tranquila e com outras questões com mais fácil entendimento, certo? Mas sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ter um teste lógico, certo? Você vai ter que analisar o teste. Eu já vi muita questão, pergunta se o aluno é aprovado ou reprovado. Então, maior ou igual a 7, aprovado. Menor ou igual a 7, reprovado. Você vai ter que analisar também o conceito que é que se pede a questão, certo? 10. Sobre internet, é correto afirmar que... Ó, aqui é uma questão que dá para você tentar lembrar pelo seu uso no dia a dia e pelo pouco que eu falei aqui. Plugins são softwares, uma vez instalado no servidor de internet, aumenta as funcionalidades e recursos. Onde é que está o servidor da internet? Na internet. Você é o cliente. Normalmente, não sei se você já viu no seu navegador alguns plugins.
que são extensões de programazinho dentro do navegador. É dentro do navegador, é no seu computador, não é de um servidor de internet, certo? Então, o item A está errado. URL, um URL, localizador padrão de recurso, corresponde a um endereço único de uma página ou um arquivo web na internet. Quando você digita um site, um domínio, ela é chamada de URL, que ele é único. Aquele padrão ele é único, é um domínio único. Você compra, é só seu, não tem outro igual no mundo todo. E é chamado de URL, certo? Que é justamente o item 2. É o endereço único na internet, URL. Item correto. O navegador é um software de interface utilizado para criar páginas. O navegador é utilizado para criar páginas? Não. É utilizado para acessar, navegar. Qual o nome do navegador? Acessar páginas web. O HTTP é o protocolo para acesso a páginas exclusivamente estáticas. Ó, uma palavra, eu vou dar esse bizu para vocês aí, que se aparecer a palavra exclusivamente, obrigatoriamente, dentro da alternativa, você já desconfie dela. Informática, isso aí é quase unanimidade, quase exclusivamente, quase 100% vai estar errada. Vou dizer quase porque nada é 100%, né? Mas se você ver essa palavra, você já desconfia daquela alternativa, que normalmente ela vai estar errada. Quando diz página exclusivamente estática, está limitando, certo? O HTTP a páginas somente estáticas, que são páginas fixas, digamos assim. Uma página de uma loja, que é só aquilo ali. Mas aí você pega uma página de notícia, direto mudando notícia, atualizando. Aí é uma página dinâmica. Uma página estática é aquela que é fixa, que não muda. Então, não, o HTTP ela é protocolo de transferência de hipertexto para todas as páginas, tanto dinâmica quanto física, que é estática, certo? Para acesso a um webmail, é obrigatória a instalação prévia de um programa cliente na máquina de um usuário. A palavra obrigatória também. Quando está obrigando alguma coisa dentro da informática, normalmente está errado. Se você vê obrigatoriamente, é obrigatório o uso, está errado. Normalmente, certo? Mas se eu disser que obrigatoriamente para ter acesso a uma intranet, através de uma extranet, precisa de uma senha, certo? Beleza? Certo? Você vai ter que analisar o contexto, mas normalmente 95% vai estar errado. Então, letra B, o URL é justamente um localizador padrão de recurso. Pronto, chegou no canto que eu queria. Eu falei dele agora. Quanto aos conceitos básicos de intranet, analise os afirmativos abaixo de valores verdadeiros ou falsos. A intranet é uma rede baseada em protocolo TCP/IP. A intranet é uma rede de computadores privada. O acesso a um conteúdo de uma intranet é aberto e irrestrito. Vamos para cá para o quadro. Ó, internet e intranet, um assunto que cai bastante. Eu falei aqui para vocês de alguns protocolos de internet, não é isso? Aí o que acontece? Esses protocolos também vão servir para a intranet. Então, eu tenho três conceitos básicos aí quando se trata de internet e intranet, certo? Então, eu vou ter aqui a internet, que é o que vocês estão navegando agora. A internet ela é um ambiente público. Mas eu pago para ter internet, tá? Mas você lembra também do orelhão? Fazer ligação. Ninguém vai lembrar não, do orelhão. Muito antigo, né? Fui longe agora. Você só vê o orelhão aí que o pessoal bota publicidade lá pregado. Mas vamos falar de outra coisa. Transporte coletivo, ônibus, é um transporte público. Mas que você paga para ele. Mas ele é público. Qualquer pessoa pode utilizar. A internet também. A internet ela é pública. Porque é um ambiente aberto, onde qualquer pessoa pode navegar, certo? Aí, de antemão, do outro lado, eu vou ter a intranet, que é como se fosse uma internet, só que de forma privada. Como assim, Maxwell? Como se fosse uma internet de forma privada. Na intranet, eu vou ter os mesmos serviços que eu tenho na internet. Maxwell, quais são os serviços que eu tenho na internet? Tá, você pode ter um site, você pode ter um gerenciador de e-mail, você pode ter um Google Drive específico só daquela empresa.
Tá, Maxwell, e qual é a necessidade de uma empresa ela ter uma intranet, visto que você pode usar as coisas da internet? Mas digamos que você trabalha em um supermercado e que você precise fazer um sistema de gerenciamento, de controle de estoque, tá? Em todo supermercado. E que ele funcione com protocolos de internet, mas a internet caiu. E você quer que mantenha-se aquele serviço funcionando. Você faz uma intranet. Você vai ter, mas só então precisa ter aqueles servidores, sim, você precisa. Por isso que não é tão viável para um usuário comum ter uma intranet na sua casa, não é necessário. Mas só então na minha casa, veja só, eu compartilho meu computador com minha irmã, eu tenho uma impressora que eu compartilho ela. Eu tenho uma intranet na minha casa? Não. Somente você utilizar um computador para trocar informações, trocar dados, não quer dizer que você tem uma intranet, não. Você precisa ter todos os serviços que tem na internet, usar os protocolos HTTP, DNS, certo? Um protocolo de transferência de arquivos como o FTP. Não precisa não basta somente você ter um acesso à redezinha básica, não. Você precisa ter serviço. Eu acho que quem trabalha de forma remota em casa usa aplicativos da empresa. Uma universidade, normalmente, ela tem uma intranet. Então, se você está usando um sistema da biblioteca da sua faculdade, você está na mesma rede, no mesmo prédio, conectado no Wi-Fi dela. Se a internet externa cair, a pública, você vai continuar usando o serviço, certo? Beleza? Então, a internet é pública e a intranet privada. Ambas são serviços de internet. Só que um funciona exclusivamente para a empresa e o outro de forma pública para qualquer pessoa utilizar. Eu posso ter um portal de informações, de notícias somente sobre a empresa funcionando dentro da minha internet, da minha intranet. Então, eu tenho uma internet de forma privada. Deixa eu ver uma questão aqui de Cauã. Para máximo, usa ponto e vírgula. Para média, usa dois pontos. E para mínimo, algum sinal específico? Não. Não é que para um use, não. Para todos vão usar também. Porque eu estava usando como naquela hora lá, eu estava usando como exemplo, usando os dois. Mas os intervalos, vou só botar aqui para que seja para ter essa dúvida, que é uma dúvida pertinente, alguém pode ter também. Os intervalos, eles são separados por pontos e vírgulas em qualquer função, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho A1, dois pontos D1, eu tenho A1 até D1. Esse ponto, esses dois pontos aqui é o até. Se eu tiver aqui, ó, A1, ponto e vírgula D1, eu vou ter o I. A1 e D1. Isso aqui tanto vai funcionar na fórmula igual média, igual soma, igual máximo, do mesmo jeito. Aqui é a separação de intervalos do Excel, independente da forma que você está usando. Certo? Sempre vai ser intervalos dessa forma. Eu vou trazer mais questões de Excel para a gente responder, aí você vai conseguir identificar bem essa questão do intervalo, certo? Não gosto de ninguém ficar com dúvida, não. Podem perguntar que essa dúvida será tirada, certo? Tranquilo? Então, voltando aqui para internet e intranet. Aí vocês vão ter também o conceito de extranet. Conceito de extranet. Quando você precisa conectar uma intranet a uma internet, você está usando uma extranet. Eita, bichinho, Marcelo, não entendi não. Se você está na sua casa, usando a internet e precisa acessar um programa da faculdade que funciona dentro de uma intranet, funciona de forma privada, você usa uma extranet, que é uma forma de interligar através da internet, certo? Você está na sua casa, de forma usando a internet, faz uma conexão para a intranet, você está usando uma extranet. É uma forma também de você interligar duas intranets. Digamos que você é dono de uma rede de supermercados. Daí você não vai puxar um cabo de um computador da sua rede para outro, não. Fica longe. Então você usa a rede internet. Tem a sua intranet lá no supermercado A e tem uma intranet no supermercado B. Daí, para você fazer conexão entre as duas intranets, você usa uma extranet. Ou você é dono de uma loja de magazine, vende imóveis. Daí você quer dar acesso ao seu cliente ao portfólio de produtos.
Você está acessando, ó, cliente, está aqui o meu portfólio de produtos. Para que você acesse, você vai acessar a minha intranet. Então, toma aqui a sua senha e através da sua casa lá, você vai acessar a minha intranet. Só com permissão, um usuário da sua casa pode acessar uma intranet privada, certo? Mas se vocês lembrarem desses conceitos, que internet é pública e intranet é privada, vocês vão acertar 98% das questões, certo? Vamos ver uma questão aqui. Quanto aos conceitos básicos de intranet, análises afirmativas abaixo. Dê valor verdadeiro, V ou F para falso. A intranet é uma rede baseada no protocolo TCP/IP. Verdadeiro. Protocolos TCP/IP não são protocolos de internet? E a intranet é uma, digamos que uma internet privada. Vou botar assim, ó. Beleza? Então, verdadeiro. A intranet é uma rede de computadores verdadeiro, sim, privada, baseada em internet, mas é privada. O acesso ao conteúdo de uma intranet é aberto e restrito, negativo. Ele é fechado e restrito. Olha só, falso. Se uma intranet é um sistema privado de uma empresa, vai ficar aberto a todo mundo? Não. Ele é restrito somente a funcionários, a fornecedores, a quem eu quiser que acesse. Certo? Então é falso. Letra B, de basura. Beleza? Vamos ver se dá para responder mais alguma questão. Deixa eu responder mais uma. Se vocês querem se livrar de mim, mas não responder mais. Responder mais duas. Um usuário do Microsoft Word 2016, em português, precisa impedir que um parágrafo de texto seja dividido em duas páginas diferentes. Final de uma página e início da outra. O recurso que deve ser utilizado neste caso é... Ó, todos os sistemas informáticos eles são feitos para que o usuário tenha... Mesmo sem muito curso, sem muita coisa. Então, vamos tentar acertar isso aqui. Ó, só chutando, vamos tentar. O que é que ele quer manter? O que é que ele quer manter aqui, ó? O usuário impedir que um parágrafo seja dividido. Se ele quer impedir que um parágrafo seja dividido, não tem nada a ver com linha órfã nem linha viúva. Página única também não. Infernizar. Infernizar é você colocar hífen. É colocar um hífenzinho aqui no final. Você já prestaram atenção que os textos no Word ele não termina de forma com hífen, ele sempre termina justificadinho por padrão. Então, infernizar é isso, colocar um hífen. O correto é esse aqui, ó, manter linhas juntas, o C. Linha viúva, conceito de linha viúva é uma linha sozinha no início da página. Uma linha sozinha. Linha órfã é uma linha sozinha no final da página. Certo? É basicamente isso aí. Manter linha junta, letra C. Outra coisa que cai, assim, dentro da IDIB, eu acho que vai cair questão, se for cair do Word, vai cair com imagem. Vai facilitar para vocês na hora de ver, porque o ícone ele vai identificar basicamente o que ele faz. Certo? Aqui é uma questão que dá para você ir também pela sua linha de raciocínio de estudo mesmo. João editou um documento com Microsoft Word 2010
mas gostaria das dimensões de margens de modo a aproveitar melhor o espaço na folha. Ó, as margens é de quê? Na folha, na página. Daí você vai olhar lá na guia do Word, qual é. Você vai precisar chutar alguma questão aqui. Qual é das questões aqui que trata das dimensões de página? Certo? Então, design que vai mexer basicamente com a parte de layout, design, de design na parte de desenho, exibição, somente a forma de como é mostrado, layout de página é onde eu faço as configurações das páginas. Margem é a dimensão da página, certo? Então, a configuração das páginas é feita dentro de layout de página. Beleza? Página inicial vai ter as configurações de texto básica e revisão, a forma de mostrar, de revisar o seu texto. Eu estou vendo gente aqui dizendo que é letra A, mas design na forma do Word, e alguém falando a letra A, mas design na parte do Word é a parte de design de página, certo? Pode até ser que você consiga editar por lá, mas o padrão é na parte de layout de páginas você fazer essa parte de mudança de dimensões de imagens, beleza? Ó, na próxima questão, eu trato aqui como conceitos de segurança da informação. São conceitos mais complexos, não dá para mim passar rápido, não. Eu quero passar de forma tranquila, objetiva, para que vocês não fiquem com dúvidas sobre isso, é? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as alternativas, as questões anteriores, fale comigo no meu Instagram, professor Maxwell Ferreira, que eu vou tirar essa dúvida para vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me falem. E a partir da 14, fica aí para a próxima aula, para que vocês não fiquem com prejuízo disso aí. Eu também não quero dar de toda forma um assunto aqui jogado para vocês, não. Quero dar de forma tranquila, clara e objetiva para vocês entenderem o assunto, certo? Fiquem com Deus, respondam bastante questões aí até a prova. Eu vou estar aqui, qualquer questão que você tiver, fora essas aqui, você está respondendo, qualquer dúvida que tiver, pode falar comigo no Instagram, eu vou estar disposto a ajudar vocês, que eu estou aqui para isso. A minha missão é a sua aprovação. Eu quero que vocês sejam aprovados, eu quero que vocês venham trabalhar na segurança pública e ajudar aí a nós a combater esses vagabundos aí. Isso é uma coisa que eu odeio, meu amigo, eu tenho nojo, raiva, mas é vagabundo. Por isso que eu entrei para a polícia e daqui eu não quero sair, não. Tá, só sou para o melhor, mas eu tô aí, eu gosto da polícia, eu gosto de estar na rua, tá no saco de vagabundo, isso aí. Eu vim para isso mesmo. Penso com esse prazer, o salário não é bom o salário, mas eu gosto é disso, eu gosto é de vibrar, certo? Fiquem com Deus aí, boa noite para vocês. Tamo junto.